Um milionário caminhando pelas ruas encontra sua ex-esposa, suja, exausta e com um bebê nos braços, dormindo na calçada fria. O que acontece a seguir transforma irreversivelmente a vida dela e a dele. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. A chuva batia com força contra os vidros do Mercedes-Benz preto que cortava as ruas de paralelepípedos do centro histórico de Salvador. Era uma noite de março particularmente fria, em que o vento parecia sussurrar segredos entre os prédios, centenários que se erguiam como guardiões silenciosos da cidade. As luzes douradas dos postes se refletiam nas poças d'água, criando um espetáculo de brilhos que contrastava com a escuridão que envolvia a capital baiana. Heitor Fonseca, de 45 anos, contemplava a paisagem urbana do banco de trás de seu veículo de luxo. Seu terno Armani, impecavelmente passado, e seus sapatos de couro italiano brilhavam sob a luz tênue do habitáculo. As torres de vidro e aço do distrito financeiro de Itaim Bibi se erguiam ao longe, lembrando-o do império imobiliário que havia construído nos últimos 5 anos. Sua fortuna, estimada em centenas de milhões de reais, era o resultado de uma determinação férrea e uma capacidade inata para os negócios que o havia transformado em um dos empresários mais respeitados do Brasil. A reunião daquela noite havia sido um sucesso retumbante. Os investidores japoneses haviam demonstrado grande interesse em seu projeto de revitalização urbana no bairro da Vila Madalena, e os contratos estavam praticamente prontos para serem assinados. Heitor permitiu que um sorriso quase imperceptível se desenhasse em seus lábios enquanto revisava os documentos em seu tablet. Tudo parecia perfeito em seu mundo, meticulosamente ordenado. Contudo, por trás dessa fachada de sucesso absoluto, escondia-se uma ferida que o tempo não havia conseguido fechar completamente. 5 anos atrás, sua vida dera um giro inesperado, quando se divorciara de Cecília Santos, uma talentosa designer de interiores que havia desaparecido de sua vida tão abruptamente quanto uma primavera que se desvanece sem aviso prévio. Sua separação havia sido amarga, cheia de acusações e mal-entendidos que ainda ressoavam nos cantos mais escuros de sua memória. Senhor Fonseca, a voz grave de Orlando, seu motorista de confiança durante os últimos 10 anos, interrompeu seus pensamentos. Com licença, mas há uma inundação na Avenida Paulista. Teremos que desviar pelo bairro do Bexiga para chegar ao heliponto. Heitor concordou distraído, acostumado a que Orlando sempre encontrasse a rota mais eficiente. O bairro do Bexiga, com suas ruas estreitas e prédios deteriorados, era um contraste gritante com os bairros exclusivos onde costumava se movimentar. As luzes de neon dos pequenos restaurantes e das lojas de artigos usados criavam um ambiente boêmio que lhe era estranho, como se fosse um turista em sua própria cidade. Enquanto o Mercedes navegava cuidadosamente pelas ruas molhadas, Heitor observava a vida noturna do bairro. Grupos de jovens corriam sob a chuva, rindo e buscando abrigo nos bares locais. Era um mundo cheio de espontaneidade e caos, tudo o contrário da estrutura rígida que regia sua existência. Foi então que Orlando teve que parar bruscamente. Um buraco causado pelas chuvas torrenciais havia inundado a rua, obrigando-os a buscar uma rota alternativa. Enquanto o motorista manobrava o veículo, Heitor dirigiu seu olhar para a calçada esquerda, onde a luz amarelada de um poste iluminava a entrada de um prédio abandonado. O que viu o deixou completamente imóvel. Debaixo de um toldo desgastado e rasgado, uma figura familiar se encolhia contra a parede de tijolos.
Apesar da distância e da chuva, reconheceu imediatamente aquela silhueta que havia ocupado seus sonhos durante 5 anos. Cecília estava ali, vestida com roupas gastas e encharcadas, protegendo com o próprio corpo um bebê que dormia em seus braços. "Orlando, pare o carro!", ordenou Heitor com voz tensa, seu coração batendo com uma força que não sentia havia anos. "Senhor?", perguntou o motorista, confuso com a urgência na voz de seu chefe. "Pare o carro agora mesmo", repetiu Heitor, já desabotoando o cinto de segurança. A imagem de Cecília, a mulher que um dia usara joias de diamantes e vestidos de grife, agora refugiando-se da tempestade com um bebê nos braços, o atingiu como um soco no estômago. Sua mente racional lutava para processar o que seus olhos viam, enquanto seu coração se acelerava com uma mistura de choque, dor e algo que não ousava nomear. O Mercedes parou com um suave chiado de freios, e Heitor saiu do veículo sem se importar que a chuva encharcasse imediatamente seu terno de R$ 3.000. Seus sapatos de couro afundaram nas poças d'água enquanto ele se dirigia à figura que havia reconhecido. Cada passo carregado de 5 anos de perguntas sem resposta e feridas que acreditava sanadas. Cecília levantou o olhar ao ouvir os passos, que se aproximavam, e seus olhos se encontraram com os de Heitor em um momento que parecia suspenso no tempo. A chuva caía entre eles como uma cortina líquida, e o mundo pareceu parar naquele instante, carregado de história, dor e possibilidades inexploradas. O tempo pareceu parar enquanto Heitor e Cecília se olhavam sob a chuva torrencial. Os 5 anos que haviam transcorrido desde seu último encontro desvaneceram-se como fumaça, deixando apenas o peso de um silêncio carregado de emoções não resolvidas. Cecília, com os cabelos castanhos colados ao rosto pela umidade, apertou instintivamente o bebê contra o peito, como se quisesse protegê-lo não só da tempestade, mas também da presença inesperada de seu ex-marido. "Cecília", murmurou Heitor, sua voz quase inaudível por cima do barulho da chuva. As palavras se travaram em sua garganta como se fosse a primeira vez que pronunciava seu nome. Os anos de sucesso empresarial, as reuniões com investidores milionários, os discursos em conferências internacionais, nada o havia preparado para aquele momento. Ela tentou se levantar, mas o peso do bebê e a fraqueza evidente em seus movimentos atraíram. Seus tênis, desgastados e com a sola descolando em alguns pontos, escorregaram no pavimento molhado. Heitor se adiantou instintivamente para ajudá-la, mas Cecília levantou a mão livre em um gesto defensivo. "Não se aproxime", sussurrou com voz rouca, embora seus olhos não pudessem se desviar dele. "Não preciso da sua ajuda." As palavras foram como um tapa para Heitor. A mulher que havia sido sua companheira durante 7 anos, que havia compartilhado seus sonhos e ambições, agora o rejeitava com uma frieza que lhe era mais dolorosa do que qualquer perda empresarial. Mas o que mais o impactou foi a mudança física evidente em Cecília. Seu rosto, outrora cheio de vida e elegância, agora mostrava as marcas do cansaço e da preocupação. Suas mãos, que um dia haviam segurado pincéis e desenhado interiores luxuosos, agora estavam rachadas e ásperas. "Cecília, por favor", insistiu Heitor, dando um passo cauteloso em sua direção. "Você está encharcada, o bebê também. Ao menos deixe-me levá-la para um lugar seco." "Agora você se preocupa?", replicou ela, com uma amargura que surpreendeu ambos por sua intensidade. Depois de 5 anos de silêncio absoluto, o bebê, uma menina de aproximadamente 8 meses, começou a se remexer inquieto nos braços de Cecília. Seus pequenos gemidos se misturaram ao som da chuva, criando uma sinfonia de vulnerabilidade que tocou algo profundo no coração de Heitor. Sem pensar,
Ele tirou seu casaco de cachemira e o estendeu sobre ambas, criando um refúgio temporário, contra a tempestade. Não é por você, murmurou Cecília, mas não rejeitou o casaco. É por ela. O nome dela é Sofia. Heitor sentiu algo se remexer em seu interior ao ouvir o nome. A menina tinha traços delicados, com cabelos escuros que se enroscavam levemente nas pontas úmidas. Seus olhos, embora sonolentos, brilhavam com uma luz que lhe parecia estranhamente familiar. Começou a perguntar, mas as palavras se perderam no vento. Não é sua, se é isso que você está se perguntando, respondeu Cecília rapidamente, embora algo em seu tom sugerisse que havia mais história por trás dessa afirmação. É filha da minha melhor amiga. Eu estou cuidando dela. Orlando, que havia permanecido no carro observando a cena, abaixou a janela parcialmente. Senhor Fonseca, está tudo bem? A chuva está piorando. Heitor olhou alternadamente para seu motorista e para Cecília, sentindo o peso de uma decisão que poderia mudar o curso de sua vida novamente. O homem que havia construído um império baseado em decisões calculadas e análise de risco, agora se deparava com uma situação que desafiava toda a lógica empresarial. Entre no carro, Cecília, disse finalmente, sua voz carregada de uma determinação que não admitia discussão. Não vou deixá-la aqui na chuva com uma bebê. Já lhe disse que não preciso da sua caridade, respondeu ela, mas sua voz tremeu levemente quando Sofia começou a chorar com mais intensidade. Não é caridade, replicou Heitor, estendendo os braços para ela. É o mínimo que posso fazer como ser humano. O choro de Sofia se intensificou, e Heitor viu como Cecília lutava entre seu orgulho ferido e o bem-estar da menina. Finalmente, a preocupação materna venceu a resistência, e com um suspiro de resignação, permitiu que Heitor a ajudasse a caminhar em direção ao Mercedes, que os esperava como um refúgio dourado em meio à tempestade carioca. O interior do Mercedes envolveu Cecília e Sofia em um abraço de couro italiano e aquecimento silencioso. O contraste entre o caos da tempestade exterior e a serenidade luxuosa do habitáculo era tão gritante que Cecília sentiu uma tontura emocional. Suas roupas encharcadas pingavam sobre os bancos de couro bege, criando pequenas poças que a envergonhavam profundamente. Heitor, sentado de frente para ela, observava cada um de seus movimentos com uma intensidade que a deixava nervosa. Orlando, siga para o Copacabana Palace, instruiu Heitor, sua voz firme, mas carregada de uma tensão que só Cecília podia detectar. Conhecia aquela inflexão, aquela maneira sutil de controlar suas emoções que ele havia aperfeiçoado durante os anos de casamento. O Copacabana Palace? Perguntou Cecília, seus olhos refletindo surpresa e algo parecido com medo. Heitor, eu não deveria estar aqui. Você mora no 42º andar, não é? Murmurou ela, lembrando conversas casuais que haviam tido anos atrás sobre seus planos de adquirir uma cobertura em um dos edifícios mais exclusivos do Rio de Janeiro. Você sempre disse que queria uma vista completa da cidade. Heitor concordou, mas sua expressão se suavizou ao notar como Cecília embalava gentilmente Sofia, que havia parado de chorar e agora observava as luzes da cidade que passavam pela janela. Os movimentos de Cecília eram naturais, maternais, como se ela tivesse nascido para cuidar daquela menina. Algo naquela imagem remexeu memórias que ele havia tentado sepultar. Cecília, começou Heitor, escolhendo cuidadosamente suas palavras. O que aconteceu? Como cheguei a isso? Completou ela com um sorriso amargo. É uma história longa, Heitor, e não tenho certeza se você realmente quer ouvi-la. O silêncio se instalou entre eles, interrompido apenas pelo murmúrio do motor e os suaves sons emitidos por Sofia.
Heitor estudou o rosto de sua ex-esposa, buscando rastros da mulher que conhecera. Ela estava mais magra, com olheiras pronunciadas que falavam de noites sem dormir. Suas mãos, que um dia haviam sido suaves e cuidadas, agora mostravam calos e pequenas cicatrizes. Sua amiga, disse finalmente, a mãe de Sofia, está bem? Cecília desviou o olhar para a janela, onde as luzes do Rio de Janeiro se estendiam como um manto de estrelas terrestres. Carmen está doente. Muito doente. Sofia precisa de cuidados especiais e eu prometi que cuidaria dela. E o pai nunca esteve presente, respondeu Cecília com voz quase inaudível. Carmen me pediu para ser a tutora legal de Sofia se algo lhe acontecesse. Assinei os papéis há 6 meses. Heitor sentiu um nó no estômago. A mulher que havia sido sua esposa, que havia compartilhado sua cama e seus sonhos, agora carregava sozinha uma responsabilidade que seria desafiadora para qualquer casal. Sua mente empresarial começou a calcular custos, necessidades, soluções, práticas, mas algo mais profundo lutava para emergir. O Mercedes começou a subir pela rampa da garagem subterrânea do Copacabana Palace. As luzes de LED iluminaram o interior do veículo, revelando ainda mais claramente o contraste entre o mundo de Heitor e a realidade atual de Cecília. Ela se remexeu desconfortável, consciente de sua aparência e do lugar para onde se dirigiam. Heitor, isso não é uma boa ideia, murmurou ajustando a manta que cobria Sofia. Pode me deixar em qualquer pensão barata. Só preciso de um lugar onde Sofia esteja seca e aquecida esta noite. Uma pensão? Repetiu ele, e pela primeira vez em anos, sua voz traiu uma emoção genuína. Cecília, você tem uma bebê, não pode ficar indo de pensão em pensão. Não tenho muitas opções, respondeu ela, seu orgulho lutando contra a realidade de sua situação. Minhas economias acabaram há 2 meses. Tenho estado improvisando. O elevador privativo os levou silenciosamente para o 42º andar. E Heitor observou como Cecília se tensava a cada número que aparecia na tela digital. Quando as portas se abriram, revelando o elegante vestíbulo de mármore de sua cobertura, ela suspirou profundamente. Só por esta noite, murmurou, mais para si mesma do que para ele. Só até a tempestade passar. Mas ambos sabiam que algumas tempestades levam muito mais do que uma noite para passar. E que, às vezes, quando finalmente escampa, a paisagem mudou para sempre. A cobertura de Heitor se estendia diante deles como um testemunho de sucesso e solidão. As janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica do Rio de Janeiro que tirava o fôlego, enquanto os móveis de design italiano e as obras de arte cuidadosamente selecionadas falavam de um gosto refinado e uma carteira sem limites. Cecília caminhou lentamente pelo espaço, carregando Sofia, que observava com curiosidade as luzes da cidade que se estendiam como um oceano dourado. O quarto de hóspedes fica no corredor à direita, indicou Heitor, mantendo uma distância prudente. Tem tudo o que você precisa. Berço, trocador, produtos para bebês. Mantive depois que minha irmã se mudou para Brasília. Cecília parou bruscamente, virando-se para olhá-lo com surpresa. Você mantém um quarto equipado para bebês? Ah, Helena vem me visitar com seus gêmeos de vez em quando, explicou ele, embora houvesse algo em seu tom que sugeria que havia mais razões por trás daquela decisão. Achei que seria prático. Enquanto Cecília se dirigia ao quarto de hóspedes, Heitor ficou de pé no centro de sua sala de estar, observando como ela interagia com Sofia. Havia uma naturalidade em seus movimentos, uma ternura que lhe era hipnótica. A bebê parecia completamente confortável nos braços de Cecília, como se tivesse encontrado seu lugar no mundo. Uma
Hora mais tarde, depois que Cecília havia banhado e alimentado Sofia, eles se reuniram na cozinha. Heitor havia preparado chá de camomila, lembrando que sempre fora a bebida favorita de Cecília em noites frias. Ela aceitou a xícara com um sorriso tímido, o primeiro gesto genuinamente caloroso que havia demonstrado desde o reencontro. "Obrigada", murmurou, inalando o aroma familiar. "Não tomo chá de camomila há anos." "Você sempre dizia que te ajudava a pensar", lembrou Heitor, sentando-se de frente para ela na ilha da cozinha. Especialmente quando tinha decisões difíceis para tomar. O silêncio se instalou entre eles, carregado de lembranças compartilhadas e perguntas não formuladas. Cecília tomou um gole lento de seu chá, como se cada gota fosse um pequeno luxo que devia saborear completamente. "Heitor", começou finalmente, "há algo que você precisa saber sobre Sofia." Ele se tensou, preparando-se para uma revelação que intuía ser importante. "O que acontece?" "Não é exatamente como eu disse", continuou Cecília, evitando seu olhar. "A Carmen existe e sim, está doente. Mas..." Sua voz se quebrou levemente. "Sofia não é apenas filha da minha amiga. A Carmen me pediu para ser sua mãe em todos os sentidos." "O que quer dizer?" "Eu a adotei legalmente há 4 meses", confessou Cecília. "A Carmen não pode cuidar dela, e não havia ninguém mais. Sofia é oficialmente minha filha agora." Heitor sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. A mulher que havia sido sua esposa, que havia compartilhado com ele sonhos de formar uma família que nunca se concretizou, agora era mãe de uma menina que havia adotado em circunstâncias desesperadas. "Por isso você perdeu suas economias", compreendeu ele. "As despesas legais, médicas e mais", admitiu Cecília. "Caí em um golpe de investimento fraudulento. Um homem me prometeu que poderia triplicar meu dinheiro em 6 meses. Disse que com aquela quantia eu poderia pagar todos os tratamentos da Carmen e assegurar o futuro de Sofia." Sua voz se tornou amarga. "Fui uma idiota. Perdi tudo o que tinha." Heitor fechou os olhos, sentindo uma mistura de dor e admiração. A mulher que tinha em sua frente havia arriscado tudo por uma amiga doente e uma bebê que não tinha ninguém mais no mundo. Era exatamente o tipo de gesto generoso e autodestrutivo que sempre havia caracterizado Cecília. "E agora?", perguntou ele suavemente. "Quais são seus planos?" "Sobreviver", respondeu ela com um sorriso triste. "Encontrar trabalho, um lugar onde morar. Sofia precisa de estabilidade e eu preciso me provar que posso fazer isso sozinha." "Mesmo que você não precise fazer sozinha?" Cecília o olhou diretamente nos olhos pela primeira vez naquela noite. "Especialmente se não tenho que fazer sozinha. Não quero que pense que vim aqui buscando algo, Heitor. O nosso encontro foi coincidência." "Eu sei", murmurou ele, "mas agora que você está aqui, agora que estou aqui, irei embora amanhã." Terminou ela firmemente. "Com Sofia, vou procurar uma maneira de seguir em frente." Heitor concordou, mas algo em sua expressão sugeria que não estava disposto a deixar que isso acontecesse tão facilmente. Ele havia perdido Cecília uma vez, por orgulho e mal-entendidos. Não tinha certeza se estava preparado para deixá-la ir novamente, especialmente agora que sabia que havia uma menina inocente envolvida na equação. A madrugada carioca se infiltrou pelas janelas da cobertura, tingindo o céu de tons rosados e dourados que contrastavam com as nuvens cinzas que ainda resistiam a se dissipar. Heitor não havia conseguido dormir nem um minuto. Havia permanecido de pé em seu escritório, contemplando a cidade que acordava enquanto sua mente viajava inexoravelmente para o passado.
5 anos atrás, naquela mesma sala, ele tomara a decisão mais estúpida de sua vida. As lembranças o atingiram com a força de uma avalanche. Cecília chegando tarde em casa, depois de várias reuniões com clientes, as ligações sussurradas que terminavam abruptamente quando ele entrava na sala, as mensagens de texto que ela recebia em horários estranhos e que a faziam sorrir de uma maneira que ele não havia visto dirigida a ele em meses. Sua mente empresarial, treinada para detectar padrões e anomalias, havia interpretado todas aquelas sinais como evidência de uma infidelidade. O golpe final chegara quando ele encontrou uma série de mensagens no telefone de Cecília enquanto ela tomava banho. Mensagens que falavam de surpresas, planos secretos e não pode saber de nada. Seu coração se havia partido em 1000 pedaços. E seu orgulho ferido havia reagido com a brutalidade de um animal encurralado. A discussão havia sido devastadora. Heitor se lembrava vividamente dos gritos, das acusações venenosas, das lágrimas de Cecília, enquanto tentava explicar algo que ele se recusava rotundamente a ouvir. Seu temperamento explosivo, aquela característica que havia controlado meticulosamente nos negócios, mas que emergia sem filtros em sua vida pessoal, havia destruído em uma noite o que haviam construído em 7 anos. Você é igual ao seu pai, gritara Cecília naquela noite, referindo-se ao homem que havia abandonado sua família quando Heitor tinha 12 anos. Aquelas palavras haviam sido a estocada final. No dia seguinte, Heitor havia iniciado os trâmites do divórcio. Apenas 3 semanas depois que os papéis foram assinados, Helena, sua irmã, lhe mostrara as fotos do evento. Seu aniversário de 40 anos, uma festa surpresa que Cecília havia estado planejando por meses. As mensagens suspeitas eram coordenações com o organizador de eventos. As reuniões secretas eram visitas a fornecedores de catering e decoração. Os sorrisos misteriosos eram a emoção de preparar algo especial para o homem que amava. Heitor havia estrangulado o telefone entre suas mãos naquela manhã, contemplando as fotos de uma celebração que nunca aconteceu, de um amor que havia destruído com suas próprias mãos. Ele havia tentado contatar Cecília, mas ela havia desaparecido do Rio de Janeiro como se nunca tivesse existido. Seus amigos diziam que ela havia se mudado, mas ninguém sabia para onde. Seu escritório de design havia sido fechado e suas redes sociais deletadas. Agora, enquanto observava o amanhecer de sua janela, Heitor se perguntava como havia sido capaz de ser tão cego, tão estupidamente orgulhoso. Seu sucesso empresarial posterior, cada contrato milionário, cada reconhecimento profissional, havia sido uma forma de preencher o vazio que a perda de Cecília havia deixado. Mas nada havia funcionado verdadeiramente. Um gemido suave do quarto de hóspedes o tirou de seus pensamentos. Sofia havia acordado. Heitor dirigiu-se silenciosamente ao quarto, parando no batente da porta. Cecília já estava acordada, embalando a bebê contra o peito enquanto lhe cantava uma cantiga de ninar em voz baixa. A cena era tão íntima, tão cheia de ternura natural, que sentiu como se fosse um intruso observando um momento sagrado. "Bom dia", murmurou Cecília ao notar sua presença sem parar de embalar Sofia. "Espero que não a tenhamos acordado." "Não dormi", admitiu Heitor, aproximando-se cautelosamente. "Você precisa de alguma coisa? Leite, fraldas?" "Tenho tudo o que preciso, obrigada", respondeu ela, embora sua voz soasse cansada. "Você pensou em tudo." Heitor observou Sofia, que agora estava completamente acordada e olhava curiosamente ao redor. Seus olhinhos escuros pareciam absorver cada detalhe do ambiente, e quando seu olhar se cruzou com o de Heitor, ela lhe deu um sorriso desdentado que lhe derreteu o coração instantaneamente. "Ela é linda",
murmurou ele, estendendo cautelosamente um dedo para a bebê. Sofia o agarrou com sua pequena mão e Heitor sentiu uma conexão inexplicável com aquela pequena criatura que havia entrado em sua vida da maneira mais inesperada. Ela é o mais importante na minha vida agora, disse Cecília, e havia tanta determinação em sua voz que Heitor compreendeu que falava completamente sério. Tudo o que eu faço é por ela. Cecília, começou Heitor, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Sobre o que aconteceu entre nós. Não, o interrompeu ela suavemente, mas com firmeza. Não precisamos falar disso. Foi há muito tempo. Mas preciso que saiba que... Heitor, insistiu Cecília, olhando-o diretamente nos olhos. Algumas coisas é melhor deixar no passado. Somos pessoas diferentes agora. Ele concordou, embora cada fibra de seu ser gritasse que havia coisas que precisavam ser ditas, erros que precisavam ser reconhecidos. Mas respeitou seu desejo de manter aquela porta fechada, ao menos por enquanto. No entanto, enquanto observava Cecília cuidar de Sofia, com uma dedicação que o comovia profundamente, Heitor soube que não podia simplesmente deixá-las ir. Não desta vez. O som de chaves na fechadura principal da cobertura ecoou como um toque de alerta. Heitor consultou seu relógio. 9 horas da manhã, como todos os dias, pelos últimos 25 anos. Dona Carmelita, sua governanta e a única pessoa que tinha acesso livre à sua casa, havia chegado para sua rotina matutina. O que ela não sabia era que naquela manhã encontraria algo completamente inesperado. Meu Deus! Exclamou Carmelita ao ver uma mulher desconhecida na cozinha, preparando o café da manhã, enquanto uma bebê brincava em uma cadeira alta que não se lembrava de ter visto jamais naquela casa. Cecília se sobressaltou, quase deixando cair a xícara de café que segurava. Seus olhos se encontraram com os de uma mulher de 60 anos, robusta e de expressão severa, que a observava com uma mistura de choque e desaprovação evidente. Os cabelos grisalhos de Carmelita estavam perfeitamente presos em um coque, e seu uniforme azul marinho impecável contrastava com a roupa casual que Cecília havia pegado emprestado do armário de emergência que Heitor mantinha para hóspedes. Carmelita. A voz de Heitor ressoou do corredor enquanto ele se dirigia à cozinha, já vestido com um terno cinza que custava mais do que o aluguel mensal de um apartamento médio. Quero apresentar alguém a você. A expressão da governanta endureceu ainda mais quando ela viu seu patrão aparecer. Dona Carmelita havia sido testemunha silenciosa da deterioração emocional de Heitor após o divórcio. Havia limpo as garrafas de uísque vazias que ele acreditava que ninguém notava. Havia lavado as camisas amassadas que evidenciavam noites inteiras no escritório. Também vira desfilar por aquela cobertura uma sucessão de mulheres elegantes e sofisticadas que nunca duravam mais do que algumas semanas, nenhuma das quais havia conseguido apagar a sombra de melancolia que persistia nos olhos de Heitor. Carmelita, te apresento Cecília, disse Heitor, sua voz cuidadosamente neutra, e Sofia. O reconhecimento atingiu Carmelita como um raio. Cecília, a ex-esposa, a mulher cujo nome havia sido proibido mencionar naquela casa durante 5 anos. A mulher que, segundo sua perspectiva, havia destroçado o coração de seu patrão e depois havia desaparecido sem deixar rastros, deixando-o transformado em uma sombra de si mesmo. Senhora Santos, murmurou Carmelita, o título surgindo automaticamente de anos de protocolo, embora seu tom fosse glacial. Seus olhos se dirigiram imediatamente a Sofia, calculando mentalmente a idade da bebê e chegando a conclusões que a alarmaram profundamente. Cecília captou imediatamente a hostilidade no olhar da governanta. Por favor, me chame de Cecília,
disse, tentando suavizar a tensão com um sorriso. Sinto muito a intromissão. Só precisávamos de um lugar para passar a noite. Uma noite, repetiu Carmelita, seus olhos se estreitando levemente. E a menina? É minha filha adotiva, explicou Cecília, instintivamente protetora diante do tom da pergunta. O nome dela é Sofia. Carmelita assentiu lentamente, mas Heitor pôde ver as engrenagens girando em sua mente. Conhecia aquela expressão. A vira incontáveis vezes quando ela detectava algo que considerava uma ameaça ao seu bem-estar ou à ordem cuidadosamente estabelecida de sua vida. Senhor Fonseca, disse Carmelita, dirigindo-se exclusivamente a Heitor, como se Cecília não estivesse presente. Precisa que eu prepare o café da manhã para os hóspedes. Eu já me encarreguei do café da manhã, interveio Cecília rapidamente, apontando para a mesa onde havia disposto torradas, geleia e café. Não queria causar incômodo. Carmelita observou a mesa com olhar crítico. As torradas estavam perfeitamente douradas, o café aromático enchia a cozinha, e Sofia comia alegremente pequenos pedaços de frutas cortadas em formas divertidas. Era evidente que Cecília sabia o que fazia, o que, paradoxalmente, só aumentou a desconfiança de Carmelita. Muito caseiro, comentou a governanta, e embora suas palavras fossem neutras, o subtexto era claro. Heitor se tensou, reconhecendo os sinais de uma tempestade que se aproximava. Carmelita havia sido mais do que uma empregada para ele. Havia sido uma figura materna, depois que sua própria mãe falecera, uma confidente silenciosa, uma protetora feroz. Mas também era incrivelmente territorial e desconfiada com qualquer um que percebesse como uma ameaça à estabilidade que havia trabalhado, tanto para manter na vida de Heitor. Carmelita, disse Heitor com voz firme, Cecília e Sofia ficarão aqui alguns dias. Por favor, certifique-se de que elas tenham tudo o que precisarem. Os olhos de Carmela se estreitaram quase imperceptivelmente. É claro, Sr. Almeida. Devo preparar um quarto extra ou... O quarto de hóspedes está ótimo, respondeu. Gustavo rapidamente captando a implicação na pergunta. Durante a hora seguinte, enquanto Gustavo conferia seus e-mails no escritório e Isabela brincava com Sofia na sala, Carmela observou. Limpou superfícies já imaculadas, reorganizou objetos que já estavam perfeitamente posicionados e manteve um olho vigilante em cada movimento de Isabela. Havia algo na maneira como Isabela se movia pelo espaço, como se lembrasse onde cada coisa estava. A forma como automaticamente havia usado a xícara preferida de Gustavo para o café, como havia encontrado sem ajuda a cadeirinha no armário, como conhecia exatamente a temperatura que ele preferia para seu café da manhã. Mas o que mais inquietava Carmela era a maneira como Gustavo olhava para Isabela quando pensava que ninguém o observava. Era a mesma expressão vulnerável e esperançosa que havia visto anos atrás, antes que tudo desmoronasse. E Carmela sabia, com a certeza que só décadas de experiência proporcionam, que seu patrão estava em risco de se apaixonar novamente pela mulher que um dia havia destruído seu mundo. Enquanto preparava a lista de compras do dia, Carmela tomou uma decisão silenciosa. Não permitiria que Gustavo passasse pelo mesmo sofrimento novamente, não sem antes descobrir exatamente o que havia trazido Isabela Vega de volta às suas vidas e o que ela realmente queria dessa vez. Os escritórios da Almeida Imobiliária ocupavam 3 andares inteiros no moderno bairro de São Paulo, com vistas espetaculares para a Avenida Paulista. Gustavo havia construído seu império a partir de um pequeno escritório compartilhado até se tornar uma das empresas imobiliárias mais influentes do Brasil. Seus projetos iam de condomínios de luxo em Florianópolis a shoppings em Brasília,
cada um carregando sua marca característica de qualidade e inovação. Naquela manhã, porém, Gustavo achava impossível se concentrar nos relatórios trimestrais espalhados sobre sua mesa de mogno. Seus pensamentos viajavam constantemente de volta ao apartamento onde havia deixado Isabela e Sofia sob a vigilância não totalmente cordial de Dona Carmela. A imagem de Isabela alimentando pacientemente a bebê enquanto lhe explicava as cores das frutas havia ficado gravada em sua mente como uma fotografia que ele não conseguia parar de contemplar. Uma batida decidida na porta de seu escritório o tirou de seus pensamentos. Júlio Mendes, seu vice-presidente e sócio nos últimos 12 anos, entrou sem esperar resposta. Alto, com cabelos loiros cuidadosamente penteados e terno azul marinho que destacava seus olhos claros, Júlio projetava a imagem perfeita do executivo de sucesso. Ele havia sido o braço direito de Gustavo durante a expansão mais agressiva da empresa, seu principal estrategista e, em muitos aspectos, o irmão que ele nunca tivera. "Bom dia, Gustavo", disse Júlio, deixando uma pasta sobre a mesa. "Os contratos de Recife estão prontos para sua revisão, mas tudo bem, você parece distraído." Gustavo hesitou por um momento, debatendo internamente o quanto deveria compartilhar. Júlio havia sido testemunha de sua deterioração após o divórcio. Havia sido quem o havia tirado, literalmente, dos bares mais escuros de São Paulo em mais de uma ocasião. Quem havia administrado os negócios quando ele era incapaz de tomar decisões coerentes. "Isabela voltou", disse finalmente, observando cuidadosamente a reação de seu sócio. Júlio ficou imóvel por um instante, sua expressão passando por uma sequência rápida de emoções. Surpresa, preocupação e algo mais difícil de identificar. Sentou-se lentamente na cadeira em frente à mesa, seus dedos tamborilando nervosamente no braço da cadeira. "Isabela? Sua ex-esposa, Isabela?" perguntou, embora obviamente soubesse a resposta. "Depois de 5 anos? Onde? Como?" "A encontrei. Ontem à noite em Copacabana, embaixo da chuva. Está cuidando de uma bebê que adotou. Elas estão hospedadas em minha casa temporariamente", explicou Gustavo, percebendo como a expressão de Júlio se endurecia progressivamente. "Gustavo", disse Júlio, inclinando-se para frente com expressão séria. "Você tem certeza de que é uma boa ideia? Eu me lembro muito bem do que você passou quando ela se foi. Levou anos para se recuperar." "Eu sei", murmurou Gustavo, "mas eu não podia deixá-la na rua com uma bebê. É só temporário." "Temporário?", repetiu Júlio, sua voz carregada de ceticismo. "Nada é temporário quando se trata de Isabela. Aquela mulher tem um jeito de complicar as coisas." Havia algo no tom de Júlio que incomodou Gustavo, uma amargura que parecia ir além da preocupação fraternal. Durante todos os anos de sua sociedade, Júlio sempre havia expressado sua desaprovação em relação a Isabela, argumentando que ela era uma distração dos negócios, que sua influência sobre Gustavo era prejudicial à empresa. "Júlio, é minha decisão", disse Gustavo firmemente, "e não está aberta a debate." "Claro", respondeu Júlio rapidamente, levantando as mãos em um gesto de rendição. "Só estou preocupado com você, irmão. E com a empresa. Você já considerou as implicações? Se a imprensa souber que sua ex-esposa está morando com você..." "Ela não está morando comigo", corrigiu Gustavo. "É uma situação temporária por circunstâncias extraordinárias." Júlio assentiu, mas seus olhos mostravam uma frieza calculista que Gustavo não captou completamente. "Você tem razão, claro. Só tome cuidado. Mulheres como Isabela sabem exatamente em que botões apertar." Durante o resto da manhã, Júlio se mostrou especialmente atencioso, revisando contratos com meticulosidade incomum, sugerindo reuniões adicionais,
propondo viagens de negócios que exigiriam a ausência prolongada de Gustavo de São Paulo. Era como se ele estivesse tentando manter seu sócio tão ocupado e distraído quanto possível. Ao meio-dia, enquanto Gustavo analisava os projetos de um novo shopping em Porto Alegre, Júlio fez uma sugestão aparentemente casual. Sabe o quê? Temos aquele jantar importante com os investidores alemães amanhã à noite. O projeto das Torres Gêmeas, em Balneário Camboriú. Você poderia levar a Isabela. Seria interessante ver como ela se sai em nosso mundo agora. Gustavo levantou a vista, surpreso com a sugestão. Você tem certeza? 5 anos atrás, você disse que a presença dela em eventos de negócios era diferente naquela época. Interrompeu Júlio com um sorriso que não chegava completamente aos seus olhos. Agora estamos mais estabelecidos, mais seguros. E além disso, se ela vai estar perto, é melhor que todos saibam exatamente quem ela é e qual é o seu lugar, não acha? Gustavo considerou a proposta. Parte dele queria mostrar a Isabela o que ele havia construído, demonstrar que havia prosperado, que havia se tornado o homem que ela sempre acreditara que ele poderia ser. Outra parte temia expor a frágil situação atual aos tubarões do mundo empresarial paulistano. Vou pensar, murmurou finalmente. Mas enquanto Júlio saía do escritório com aquele sorriso estranho, Gustavo não conseguia se livrar da sensação de que seu sócio tinha motivos ocultos para aquele convite. Motivos que nada tinham a ver com o bem-estar de nenhum dos envolvidos. O restaurante Fasano, localizado no exclusivo bairro de Jardins, brilhava naquela noite com a elegância de seus lustres de cristal e toalhas de linho branco. Os investidores alemães, os irmãos Klaus e Werner Hoffmann, haviam chegado pontualmente às 8, seus ternos perfeitamente cortados e suas maneiras impecáveis, refletindo a precisão germânica que os havia tornado magnatas da construção europeia. Gustavo havia hesitado até o último momento em convidar Isabela. Quando finalmente lhe propôs naquela tarde, ela havia aceitado com uma mistura de curiosidade e nervosismo que o havia comovido profundamente. Agora, enquanto a observava conversar animadamente com Werner sobre os mosaicos tradicionais portugueses, ele se perguntava se havia tomado a decisão correta. Isabela vestia um vestido preto simples que pertencia a Helena, a irmã de Gustavo, e que ele havia encontrado no armário de emergência do apartamento. Apesar de ser emprestado, caía-lhe perfeitamente, realçando sua elegância natural que nenhuma circunstância adversa havia conseguido ofuscar completamente. Seus cabelos, agora limpos e penteados com esmero, emolduravam seu rosto com uma graça que lembrava a Gustavo, porque ele se apaixonara perdidamente por ela anos atrás. É fascinante a perspectiva dela sobre a arquitetura vernacular brasileira, comentou Klaus em seu inglês cuidadosamente articulado, dirigindo-se a Gustavo. Sua esposa tem um conhecimento excepcional do patrimônio cultural de seu país. Ex-esposa, corrigiu Gustavo automaticamente, embora algo em seu tom sugerisse que aquela distinção lhe estava se tornando cada vez mais incômoda. Júlio, sentado do outro lado da mesa, observava a cena com um sorriso forçado. Seus olhos se moviam constantemente entre Isabela e os investidores alemães, como se ele estivesse esperando que ela cometesse algum erro social que ele pudesse aproveitar. No entanto, para sua evidente frustração, Isabela se desincumbia com uma graça natural que impressionava até mesmo os exigentes empresários europeus. Senhora Vega, interveio Werner, sua descrição dos azulejos portugueses me lembra um projeto que estamos considerando em Salvador. Você estaria interessada em colaborar como consultora de design tradicional? O silêncio que se seguiu foi palpável. Isabela olhou alternadamente para Werner, para Gustavo
e finalmente para Júlio, que havia empalidecido visivelmente diante da proposta inesperada. É muito generoso da sua parte, respondeu Isabela cuidadosamente, mas atualmente estou focada em outras prioridades. Que tipo de prioridades? Perguntou Klaus com interesse genuíno. Estou criando minha filha adotiva, explicou Isabela, sua voz se enchendo de calor ao mencionar Sofia. Ela é apenas um bebê e precisa de toda a minha atenção neste momento. A expressão de admiração nos rostos dos irmãos Hoffmann foi imediata. Na cultura alemã, a dedicação familiar era considerada uma virtude suprema, e a disposição de Isabela em sacrificar oportunidades profissionais pelo bem-estar de uma menina que ela havia adotado elevou consideravelmente a estima deles por ela. Muito admirável, murmurou Werner. No entanto, se algum dia reconsiderar, nossos projetos em Pernambuco poderiam se beneficiar enormemente da sua perspectiva. Durante o resto do jantar, enquanto se discutiam os detalhes técnicos do projeto de Balneário Camboriú, Gustavo não conseguiu evitar sentir uma mistura de orgulho e nostalgia. Isabela participava da conversa com inteligência e graça, oferecendo ideias que até mesmo os experientes alemães consideravam valiosas. Era a mesma mulher brilhante de quem ele se havia apaixonado, mas agora havia nela uma profundidade nova, uma sabedoria forjada pelas dificuldades que a tornava ainda mais atraente. Júlio, por sua vez, se tornava progressivamente mais silencioso à medida que a noite avançava. Suas tentativas sutis de direcionar a conversa para assuntos que pudessem incomodar Isabela haviam fracassado estrondosamente. Ela respondia a cada desafio velado com aplomo, demonstrando uma segurança em si mesma que ela não possuía durante seu casamento. Senhor Almeida, disse Klaus, enquanto o garçom servia a sobremesa. Sua empresa tem muita sorte de ter mantido vínculos com alguém de tanto talento. A senhora Vega poderia ser um ativo inestimável para seus projetos futuros. Isabela não está mais vinculada à empresa, apressou-se a dizer. Júlio, sua primeira intervenção significativa na última hora. Uma pena, respondeu Werner, dirigindo-se diretamente a Isabela. Senhora, se algum dia decidir retomar sua carreira profissional, teremos o prazer de colaborar com você. Sua compreensão da estética brasileira, combinada com técnicas modernas de construção, é exatamente o que precisamos para nossos projetos brasileiros. Quando o jantar terminou e eles se despediram dos alemães, que haviam ficado evidentemente impressionados tanto com o projeto quanto com a inesperada adição de Isabela à noite, os três voltaram ao apartamento em um silêncio denso. Noite interessante, comentou Júlio, enquanto o elevador subia para o 42º andar. Seu tom era neutro, mas havia algo cortante em suas palavras que tanto Gustavo quanto Isabela detectaram imediatamente. Os Hoffmann pareciam genuinamente interessados em trabalhar com você, disse Gustavo a Isabela, ignorando o comentário. De seu sócio, você poderia considerar. Tenho responsabilidades, respondeu Isabela simplesmente. Mas Gustavo notou um brilho de interesse em seus olhos que ele não havia visto em dias. Enquanto as portas do elevador se abriam, nenhum dos três percebia que naquela noite havia sido marcado um ponto de inflexionamento. As cartas estavam agora sobre a mesa, e os verdadeiros motivos de cada um começariam a se revelar nos dias seguintes. Às 3 da madrugada, os soluços dilacerantes de Sofia despertaram todo o apartamento. Isabela se levantou imediatamente, mas quando pegou a bebê nos braços, se alarmou ao sentir a temperatura elevada de seu pequeno corpo. A testa de Sofia ardia como um carvão aceso, e seus olhos, normalmente brilhantes e curiosos, estavam vidrados e sem foco. O que está acontecendo?
Perguntou Gustavo, aparecendo no batente da porta de pijama e com o cabelo despenteado. A urgência na voz de Isabela o havia despertado instantaneamente. Ela está com febre muito alta, respondeu Isabela, sua voz se quebrando de pânico. Está queimando, Gustavo. Algo está errado. Sem hesitar um segundo, Gustavo pegou as chaves do carro. Vamos para o Hospital Albert Einstein, agora mesmo. O trajeto pelas ruas desertas de São Paulo se tornou um pesadelo de semáforos vermelhos e ruas intermináveis. Isabela embalava Sofia no banco de trás, sussurrando palavras tranquilizadoras, enquanto lágrimas silenciosas rolavam por suas bochechas. Gustavo dirigia com uma concentração feroz, navegando pelas avenidas noturnas como se a vida da bebê dependesse de cada segundo ganho. No hospital, a eficiência da equipe médica foi reconfortante. A doutora Laura Pereira, uma pediatra experiente de meia-idade, examinou Sofia com meticulosidade profissional, enquanto Isabela respondia a uma bateria interminável de perguntas sobre sintomas, histórico médico e possíveis exposições a doenças. Precisamos fazer alguns exames, explicou a doutora após 1 hora de avaliação. A febre é significativamente alta e queremos descartar qualquer infecção grave. Podem ser várias horas até termos resultados definitivos. Gustavo observou Isabela desabar em uma cadeira de plástico azul da sala de espera, com os ombros tremendo pela tensão acumulada. Sem pensar, sentou-se ao lado dela e pela primeira vez em 5 anos a envolveu em seus braços. Para sua surpresa, ela não se afastou, mas se aninhou contra ele como se fosse a coisa mais natural do mundo. Vai ficar tudo bem, murmurou Gustavo, embora sua própria voz traísse a incerteza que sentia. Sofia é forte, ela vai se recuperar. Eu não posso perdê-la, sussurrou Isabela contra seu peito. Ela é tudo o que eu tenho, tudo o que me resta neste mundo. Essas palavras atingiram Gustavo como um soco no estômago. A mulher que havia sido o amor de sua vida se considerava completamente sozinha no mundo, como se ele não existisse, como se os anos que haviam compartilhado fossem apenas uma miragem distante. Mas, ao mesmo tempo, ele compreendeu a profundidade do amor maternal que Isabela sentia por aquela menina que havia chegado à sua vida em circunstâncias tão difíceis. Às 6 da manhã, a doutora Pereira voltou com notícias que eram ao mesmo tempo tranquilizadoras e preocupantes. A boa notícia é que não é meningite nem nenhuma infecção grave. A má notícia é que Sofia tem uma condição que exigirá tratamento especializado. Que tipo de condição? E perguntou Isabela, se endireitando imediatamente. É uma deficiência imunológica menor, tratável, mas que requer medicação específica e acompanhamento regular. Sem tratamento, ela continuará tendo episódios como o desta noite. Quanto custa o tratamento? Perguntou Gustavo diretamente, sua mente empresarial indo imediatamente para os aspectos práticos. A doutora mencionou um valor que fez Isabela empalidecer visivelmente. Era mais dinheiro do que ela poderia juntar em meses, mesmo trabalhando em tempo integral. Seu seguro básico não cobria tratamentos especializados, e o dinheiro que havia perdido no esquema fraudulento teria sido exatamente o que ela precisava agora. Eu me encarrego, disse Gustavo imediatamente, dirigindo-se à doutora, de todas as despesas, do melhor tratamento disponível. Gustavo, não, protestou Isabela fracamente. Você não pode... Eu posso, sim, interrompeu-o firmemente, e eu vou fazer isso. Durante as horas seguintes, enquanto Sofia se recuperava, lentamente com a medicação apropriada, Gustavo administrou todos os aspectos financeiros e logísticos do tratamento. Ele falou com especialistas, organizou um plano de acompanhamento e se certificou de que Sofia tivesse acesso aos melhores pediatras de São Paulo. Isabela o observava trabalhar com uma mistura de gratidão e confusão.
era o mesmo homem que ela conhecera anos atrás, decidido, eficiente, capaz de resolver qualquer problema com determinação e recursos. Mas também havia algo diferente nele, uma gentileza que ela não se lembrava, uma consideração por seus sentimentos que havia estado ausente durante os últimos anos de seu casamento. "Por quê?" perguntou ela finalmente quando se encontraram sozinhos no corredor do hospital. "Por que você está fazendo isso?" Gustavo olhou diretamente em seus olhos e, pela primeira vez em 5 anos, baixou completamente suas defensas. "Porque eu te amo", disse simplesmente. "Porque eu nunca parei de te amar. E porque Sofia importa para você, o que significa que importa para mim também." As palavras flutuaram entre eles como uma confissão há muito reprimida, carregadas de 5 anos, de arrependimento, dor e esperança não expressa. Isabela sentiu que algo se mexia em seu peito, uma rachadura na armadura emocional que ela havia construído cuidadosamente para se proteger. Mas antes que ela pudesse responder, a voz da enfermeira anunciou que Sofia estava acordada e pedia por sua mãe, interrompendo um momento que poderia ter mudado o curso de suas vidas para sempre. Os dias seguintes transcorreram em uma rotina estranhamente doméstica que tanto Gustavo quanto Isabela evitavam examinar de perto demais. Sofia se recuperava rapidamente com o tratamento, enchendo o apartamento com sua risada contagiante e suas primeiras tentativas de engatinhar pelos pisos de mármore polidos. A confissão de Gustavo no hospital flutuava entre eles como uma promessa não cumprida, mencionada em silêncios carregados e olhares que duravam 1 segundo a mais do que o necessário. Enquanto Gustavo trabalhava em casa para ficar perto durante a recuperação de Sofia, Dona Carmela havia intensificado suas investigações discretas. Suas décadas de experiência lidando com os assuntos domésticos de famílias ricas a haviam ensinado a encontrar informações quando necessário. O que ela descobriu nos registros públicos e por meio de seus contatos no serviço doméstico de São Paulo a inquietou profundamente. "Senhor Almeida", disse Carmela uma tarde, entrando em seu escritório com uma expressão mais séria que o habitual. "Preciso falar com o senhor sobre a senhora Vega." Gustavo levantou a vista de seus documentos, percebendo imediatamente o tom formal que Carmela usava apenas quando tinha algo importante para comunicar. "O que você descobriu, Carmela?" "Estive investigando a história da adoção da menina", começou a governanta, fechando a porta atrás de si. "E há inconsistências." O coração de Gustavo acelerou. Que tipo de inconsistências? Ângela Souza, a suposta mãe biológica de Sofia, existe. Mas, segundo os registros hospitalares, ela nunca esteve gravemente doente. Na verdade, ela trabalhou até 3 meses atrás em uma loja de roupas em Ipanema. Gustavo sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. "Você tem certeza?" "Totalmente. E tem mais", continuou Carmela, retirando uma pasta de papéis. "Os registros de adoção são datados de 4 meses atrás. Não sei como a senhora." Vega disse. "E algo mais estranho. Segundo a certidão de nascimento, Sofia nasceu em uma clínica particular em Alphaville. Uma clínica muito cara." "Alphaville?", murmurou Gustavo. Aquele era o mesmo bairro onde ele havia vivido durante seus primeiros anos de casamento com Isabela. "Senhor Almeida", disse Carmela suavemente, "acho que o senhor deve perguntar diretamente à senhora Vega sobre essas discrepâncias. Há algo que ela não está contando." Naquela noite, depois que Sofia havia dormido, Gustavo encontrou Isabela na varanda, contemplando as luzes de São Paulo que se estendiam como estrelas terrestres. A brisa noturna movia seus cabelos suavemente e havia uma melancolia em sua postura que lhe apertou o coração. "Isabela", começou, sua voz mais tensa do que pretendia. "Precisamos conversar sobre Sofia."
Ela se tensionou imediatamente, sem se virar para olhá-lo. O que você quer saber? A verdade, disse. Ele simplesmente. Ângela não está gravemente doente, não é? O silêncio se estendeu entre eles como um abismo. Isabela finalmente se virou e Gustavo viu lágrimas brilhando em seus olhos sob a luz da lua. Não, admitiu com a voz embargada. Ângela está bem. Ela trabalha em uma boutique, é casada, tem 2 filhos próprios. Então por quê? Porque Sofia é minha, sussurrou Isabela, as palavras saindo como uma confissão dolorosa. É nossa, Gustavo. É sua filha. O mundo parou. Gustavo sentiu como se todas as certezas de sua vida se desmoronassem e se reconstruíssem em um instante. O que você está dizendo? Eu estava grávida quando nos divorciamos, continuou Isabela, as lágrimas fluindo livremente agora. De 2 meses. Mas depois de tudo o que havia acontecido entre nós, depois das acusações e da dor, eu não conseguia lhe dizer. Eu tinha medo da sua reação, medo de que você pensasse que era uma manipulação. Mas você disse que era adotada. Legalmente, Ângela é a mãe registrada dela. Ela me ajudou a esconder a gravidez. Fingimos que era dela. Depois, quando Sofia nasceu, fizemos uma adoção privada. Oficialmente, eu adotei a filha de Ângela. A verdade está enterrada em papéis que só nós conhecemos. Gustavo se deixou cair em uma cadeira, o peso da revelação o esmagando. Ele tinha uma filha de 5 meses que havia estado vivendo sob seu teto sem que ele soubesse. Uma filha que ele havia carregado em seus braços, que havia sorrido ao vê-lo, que tinha os mesmos olhos escuros dele. Por que agora? Conseguiu perguntar finalmente. Por que você está me dizendo isso agora? Porque eu não posso continuar. Mentindo, respondeu Isabela. Porque você merece saber a verdade e porque Sofia merece conhecer seu pai. Gustavo passou os 3 dias seguintes trancado em seu escritório, saindo apenas para observar Sofia à distância, como se fosse um fantasma contemplando uma vida que ele não sabia que lhe pertencia. Cada gesto da bebê adquiria agora um significado completamente novo. A maneira como ela enrugava o nariz quando algo a desagradava, idêntica à dele. Como ela estendia suas pequenas mãos quando queria ser carregada. A intensidade de seu olhar quando estudava algo novo. Isabela respeitou sua necessidade de espaço, embora a dor em seus olhos fosse evidente cada vez que ela o via passar sem dirigir-lhe a palavra. A tensão no apartamento havia se tornado quase palpável, com Dona Carmela se movendo silenciosamente entre eles como uma sombra protetora, preparando refeições que ninguém tocava completamente e mantendo uma vigilância discreta sobre Sofia. No 4º dia, Gustavo emergiu de seu isolamento autoimposto com uma determinação que Isabela reconheceu imediatamente. Era a mesma expressão que ela havia visto quando ele tomava decisões empresariais importantes, mas agora havia algo mais profundo, mais pessoal em seus olhos. Eu quero um teste de paternidade, anunciou sem rodeios enquanto Isabela alimentava Sofia na cozinha. Não porque eu duvide de você, mas porque eu preciso que seja oficial. Legal. Isabela assentiu. Ela havia estado esperando aquela solicitação. Claro, eu entendo. E eu quero que meus advogados revisem toda a documentação da adoção. Se Sofia é minha filha, eu quero que meu nome apareça em sua certidão de nascimento como seu pai biológico. Gustavo, murmurou Isabela suavemente. Isso complicaria as coisas legalmente. Ângela teria que admitir que mentiu em documentos oficiais. Eu não me importo, interrompeu a ele, sua voz carregada de uma intensidade feroz. Minha filha não vai crescer pensando que sou um estranho que a ajudou uma vez. Se ela é minha, eu quero que ela saiba, que o mundo saiba. Pela primeira vez desde a revelação, Isabela viu um brilho de esperança.
O homem que ela havia temido que rejeitaria sua filha, que a veria como um fardo ou uma manipulação, estava lutando para reclamar seu lugar como pai com uma paixão que a comovia profundamente. Naquela tarde, enquanto esperavam os resultados do teste de paternidade que chegariam em 48 horas, Gustavo se sentou pela primeira vez deliberadamente com Sofia. A bebê, que havia estado inquieta a manhã toda, se acalmou imediatamente quando ele a pegou nos braços, como se reconhecesse instintivamente um vínculo que transcendesse a compreensão racional. "Olá, pequena", murmurou Gustavo, sua voz se quebrando ligeiramente. Eu sou seu pai." Sofia olhou para ele com aqueles olhos escuros tão parecidos com os dele e estendeu uma pequena mão para seu rosto, tocando suavemente sua bochecha com uma ternura que derreteu todas as defesas que Gustavo havia construído nos últimos dias. "Ela se parece com você quando sorri", comentou Isabela da soleira da porta, observando a cena com uma mistura de amor e dor. "Eu sempre achei que ela tinha a sua expressão quando está concentrada." "Por que você não me disse desde o início?" perguntou Gustavo sem desviar o olhar de Sofia. "Quando nos encontramos embaixo da chuva, por que você manteve a mentira?" Isabela se aproximou lentamente, sentando-se no sofá ao lado deles. "Porque eu estava com medo. Medo de que você pensasse que eu havia orquestrado todo o encontro, que eu estava usando Sofia para manipulá-lo. Medo de que você a rejeitasse como me rejeitou." "Eu nunca te rejeitei", protestou Gustavo, finalmente olhando diretamente para ela. "Eu te perdi por meu próprio orgulho estúpido, por não confiar em você quando você mais precisava. E eu te perdi por não ter a coragem de lutar por nós", admitiu Isabela, "por fugir em vez de ficar e lutar pelo nosso casamento." Sofia começou a balbuciar suavemente, como se estivesse adicionando sua própria voz à conversa de seus pais. O som fez os dois sorrirem pela primeira vez em dias. Um sorriso compartilhado que sugeria que, talvez, algumas feridas pudessem sarar e alguns erros do passado pudessem ser perdoados. "Eu não vou perdê-la", disse Gustavo firmemente, beijando a testa de Sofia. "Eu não vou perder nenhuma de vocês duas, não outra vez." Os resultados do teste de paternidade chegaram em uma sexta-feira chuvosa, confirmando oficialmente o que o coração de Gustavo já sabia. Sofia era sua filha. A alegria daquela certeza, no entanto, foi ofuscada por uma revelação ainda mais devastadora que chegou da forma mais inesperada. Enquanto Gustavo comemorava silenciosamente os resultados em seu escritório, sua secretária pessoal, Camila Oliveira, uma mulher meticulosa que trabalhava para ele há 15 anos, entrou com uma expressão de preocupação evidente. Em suas mãos, ela carregava uma pasta que havia estado revisando como parte de uma auditoria rotineira dos contratos antigos da empresa. "Senhor Almeida", disse Camila, fechando a porta atrás de si, "eu encontrei algo que acho que o senhor deve ver imediatamente." Gustavo levantou a vista, sua mente ainda processando a felicidade de saber que Sofia era oficialmente sua filha. "O que está acontecendo, Camila?" "É sobre os contratos de 5 anos atrás. Especificamente sobre alguns movimentos financeiros que coincidem com a época do seu divórcio." Camila abriu a pasta e retirou uma série de documentos que fizeram o estômago de Gustavo se contrair imediatamente. Eram transferências bancárias, contratos de prestação de serviços e, o mais alarmante, faturas de uma empresa de serviços de comunicação especializada em interceptação de mensagens. "Que é isso?" perguntou Gustavo, embora parte dele já começasse a entender a magnitude do que estava vendo. "Parece que alguém contratou serviços para manipular comunicações. As datas coincidem exatamente com quando você encontrou aquelas mensagens suspeitas no celular da Isabela."
Gustavo sentiu como se o ar estivesse sendo sugado de seus pulmões. As mensagens que haviam destruído seu casamento, que o haviam convencido da infidelidade de Isabela, haviam sido fabricadas. Mas o que o atingiu como um martelo foi a assinatura nos documentos de autorização. Jairo Pereira. Camila, murmurou Gustavo, sua voz quase inaudível. Você tem certeza absoluta de que esses documentos são autênticos? Verifiquei 3 vezes. As contas bancárias, as datas, as assinaturas, tudo confere. O Jairo organizou uma operação para fazer acreditar que sua esposa lhe era infiel. Durante as 2 horas seguintes, Camila e Gustavo revisaram meticulosamente cada documento. A evidência era irrefutável. Jairo havia contratado uma empresa para enviar mensagens falsas para o celular de Isabela. Mensagens projetadas especificamente para despertar os ciúmes e a desconfiança de Gustavo. Ele havia cronometrado a operação para que Gustavo encontrasse as mensagens no momento mais vulnerável, quando seu relacionamento já atravessava um período de tensão devido à expansão da empresa. O plano havia sido diabolicamente simples e eficaz. Jairo conhecia o temperamento de Gustavo, sabia exatamente em que ferir para provocar uma reação explosiva. Apostou no orgulho de seu sócio, na sua incapacidade de admitir erros e ganhou. O divórcio havia sido exatamente o que Jairo precisava para consolidar seu controle sobre a empresa e sobre Gustavo. Quando Gustavo finalmente confrontou Jairo naquela tarde no escritório, seu sócio não tentou negar. Na verdade, parecia aliviado que a verdade tivesse vindo à tona. Por quê? Foi tudo o que Gustavo conseguiu perguntar, sua voz carregada de uma traição tão profunda que as palavras mal saíam. Por que Isabela te deixava fraco? Respondeu Jairo com uma frieza que Gustavo nunca havia visto nele, porque quando estava com ela, você não tomava as decisões que a empresa precisava, porque sua felicidade pessoal era um obstáculo para o nosso sucesso. Nosso sucesso? Ou o seu? Jairo sorriu, uma expressão desprovida de qualquer calor. A diferença é irrelevante. Sem Isabela construímos um império. Com ela, você teria sido medíocre. Você destruiu minha vida, sussurrou Gustavo. A realidade de 5 anos de solidão e arrependimento, o atingindo como uma avalanche. Te libertei, corrigiu Jairo. E se não fosse por ela ter aparecido de novo, você teria continuado livre e bem-sucedido. Sai da minha empresa, disse Gustavo, sua voz ganhando força. Sai da minha empresa e da minha vida, imediatamente. Gustavo, pense bem. O que você vai fazer? Deixar tudo o que construímos por uma mulher que te mentiu sobre a sua própria filha? A menção de Sofia foi o erro fatal de Jairo. Gustavo levantou-se de sua cadeira com uma fúria controlada que fez seu ex-sócio recuar. Essa mulher é a mãe da minha filha, disse Gustavo com uma voz que cortava como gelo. Uma filha que eu não conheci durante 5 meses, porque você destruiu meu casamento com mentiras e manipulação. Quando Gustavo voltou para o apartamento naquela noite, encontrou Isabela sentada no sofá com Sofia nos braços, lendo uma história infantil. A cena doméstica, que dias atrás lhe teria parecido surreal, agora se sentia como o lar que sempre havia buscado sem saber. Isabela, disse suavemente, preciso te contar algo. Algo que muda tudo o que acreditávamos saber sobre nosso divórcio. Ela olhou para cima, vendo em seus olhos uma mistura de dor e determinação que lhe era familiar e, ao mesmo tempo, completamente nova. As mensagens que eu encontrei no seu celular, continuou Gustavo, eram falsas, todas. Jairo as fabricou para destruir nosso casamento. O silêncio que se seguiu foi absoluto,
interrompido apenas pelos suaves balbucios de Sofia, alheia ao momento que acabara de mudar para sempre o destino de seus pais. A revelação da traição de Jairo caiu sobre Isabela como uma tempestade inesperada. Durante as horas seguintes, sentados no sofá do apartamento, enquanto Sofia dormia pacificamente entre eles, Gustavo e Isabela reconstruíram peça a peça os eventos que haviam destruído seu casamento 5 anos atrás. Cada detalhe que recordavam agora adquiria um novo significado. Cada mal-entendido se revelava como parte de uma manipulação cuidadosamente orquestrada. Todos aqueles dias em que você chegava tarde, murmurou Isabela, as lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas, eu estava preparando sua festa surpresa. E Jairo sabia, ele quem havia me indicado a organizadora de eventos. Por isso ele conhecia todos os detalhes, compreendeu Gustavo, sua voz carregada de uma amargura que se dirigia inteiramente a si mesmo. Por isso ele conseguiu fabricar mensagens tão convincentes. Sabia exatamente o que você estava fazendo e quando. O peso de 5 anos de separação desnecessária, de dor auto-infligida e oportunidades perdidas, se assentou entre eles como uma presença física. Eles haviam perdido os primeiros meses de vida da filha, haviam vivido em mundos separados, quando poderiam ter estado construindo uma família juntos. Gustavo, disse Isabela finalmente pegando sua mão, preciso que você saiba que não te culpo. Jairo manipulou sua insegurança, mas eu também cometi erros. Eu deveria ter lutado mais pelo nosso casamento. Eu deveria ter te contado sobre Sofia desde o momento em que nos reencontramos. E eu deveria ter confiado em você, respondeu ele, entrelaçando seus dedos com os dela. Deveria ter sabido que você era incapaz de me trair. Meu orgulho destruiu o que eu tinha de mais valioso na minha vida. Durante os dias seguintes, começaram o lento processo de reconstruir não apenas seu relacionamento, mas também suas vidas individuais. Gustavo trabalhou incansavelmente para desfazer o dano que Jairo havia causado à empresa, reestruturando contratos e relações comerciais que haviam sido comprometidas pela manipulação de seu ex-sócio. Surpreendentemente, os irmãos Schmidt, os investidores alemães, foram compreensivos quando Gustavo lhes explicou a situação e até renovaram sua oferta de colaboração com Isabela. Isabela, por sua vez, começou a considerar seriamente retomar sua carreira profissional. A oferta dos alemães representava não apenas uma oportunidade econômica, mas também a possibilidade de reconstruir a independência profissional que havia perdido. No entanto, sua prioridade continuava sendo Sofia, e qualquer decisão profissional teria que se adaptar às necessidades de sua filha. Uma tarde, enquanto passeavam pelo Parque Ibirapuera com Sofia em seu carrinho, Gustavo parou perto do lago, o mesmo lugar onde havia pedido Isabela em casamento 8 anos atrás. Você se lembra desse lugar? E perguntou apontando para o lago e os jardins. Como se fosse ontem, respondeu Isabela com um sorriso nostálgico. Você estava tão nervoso que quase deixou o anel cair no lago. Tenho uma proposta para te fazer, disse Gustavo parando, diante dela. Mas não é o que você está pensando. Isabela olhou para ele com curiosidade e um pouco de apreensão. Quero que comecemos de novo, continuou ele. Não como ex-cônjuges tentando recuperar o passado, mas como 2 pessoas que se conhecem pela primeira vez. Quero te namorar apropriadamente, conhecer a mulher em que você se tornou durante esses 5 anos. Quero que você conheça o homem em que eu me tornei. Você está sugerindo que a gente tenha encontros? Perguntou Isabela, um sorriso divertido surgindo em seus lábios. Exatamente. Encontros apropriados, com flores, conversas longas e tempo para decidir se realmente queremos tentar construir algo juntos, sem a pressão do passado, sem as expectativas do que fomos.
Isabela olhou para Sofia, que havia acordado e observava com fascinação os pássaros no lago. E Sofia? Ah, Sofia sempre será minha prioridade. Não importa o que aconteça entre nós, disse Gustavo firmemente. Sou o pai dela, e isso nunca vai mudar. Mas o que construirmos você e eu deve ser independente disso. Deve ser genuíno. É uma proposta. Muito pouco convencional, murmurou Isabela, mas havia uma luz em seus olhos que Gustavo não via havia anos. Somos pessoas pouco convencionais, respondeu ele. O que você diz? Você gostaria de jantar comigo na sexta-feira? Prometo que serei um perfeito cavalheiro e que te levarei para casa em um horário decente. O riso de Isabela ressoou pelo parque, claro e musical, misturando-se aos balbucios alegres de Sofia. Pela primeira vez em 5 anos, o futuro parecia cheio de possibilidades infinitas, em vez de arrependimentos inevitáveis. Eu adoraria, respondeu finalmente, mas tenho uma condição. Qual? Da próxima vez que alguém tentar te manipular, você me conta imediatamente. Nada de orgulhos feridos nem decisões unilaterais. Feito, disse Gustavo, estendendo a mão para selar o acordo. Enquanto caminhavam de volta para casa, com Sofia dormindo em seu carrinho e o sol se pondo sobre São Paulo, ambos sabiam que estavam começando um novo capítulo em suas vidas. Um capítulo escrito desta vez com honestidade, comunicação e a sabedoria que só vem de ter perdido algo valioso e ter tido a oportunidade de recuperá-lo. 1 ano havia se passado desde aquela noite chuvosa em Copacabana que havia mudado o destino de 3 vidas para sempre. O apartamento na Vila Olímpia havia sido testemunha de transformações que nenhum de seus habitantes teria podido imaginar 12 meses atrás. As paredes que um dia haviam ressoado com o eco da solidão de Gustavo, agora vibravam com o riso contagiante de Sofia, que havia recentemente comemorado seu primeiro aniversário com uma festa íntima, onde os convidados principais haviam sido seus pais e Dona Carmelita, que se havia tornado a avó adotiva mais devota que uma menina poderia desejar. A carreira profissional de Isabela havia florescido de maneira espetacular. Sua colaboração com os irmãos Schmidt havia derivado em um contrato exclusivo para projetar uma rede de hotéis boutique que celebravam a arquitetura tradicional nordestina com toques modernos. Seu escritório, localizado agora em um elegante edifício perto do MASP, empregava 6 designers e havia sido destaque nas principais revistas de arquitetura brasileiras. Mas o mais importante para Isabela era que ela havia conseguido estruturar seu trabalho de maneira que pudesse passar as tardes com Sofia, mantendo o equilíbrio entre sua realização profissional e seu papel materno. Gustavo, por sua vez, havia reconstruído sua empresa sobre fundamentos mais sólidos e éticos. A saída de Jairo, embora inicialmente traumática, havia permitido uma reestruturação que havia atraído sócios mais alinhados com seus valores. Sua reputação, longe de ser danificada pela revelação da manipulação de seu ex-sócio, havia crescido quando a comunidade empresarial paulistana compreendeu a integridade com que ele havia manejado a situação. Os encontros entre Gustavo e Isabela haviam evoluído gradualmente desde jantares formais em restaurantes elegantes até passeios casuais pelos mercados municipais, tardes em museus explicando arte para Sofia e noites tranquilas, cozinhando juntos enquanto a bebê brincava em seu cercadinho. Eles haviam redescoberto não apenas o amor que os havia unido originalmente, mas também uma amizade profunda baseada no respeito mútuo e na comunicação honesta que havia estado ausente em seu casamento anterior. Na manhã do aniversário de seu reencontro,
Gustavo acordou cedo e encontrou Isabela na varanda, tomando café enquanto observava Sofia dar seus primeiros passos cambaleantes pelo jardim que haviam instalado especialmente para ela. A imagem era tão perfeita, tão cheia de paz doméstica, que ele ficou imóvel no batente da porta, gravando-a em sua memória. "Bom dia", murmurou Isabela ao sentir sua presença, virando-se para sorrir para ele com aquela expressão que ele havia aprendido a amar de novo, dia a dia. "Bom dia, família", respondeu Gustavo, aproximando-se para beijar suavemente a testa de Isabela antes de se dirigir a Sofia, que havia descoberto uma borboleta que pousara em uma das plantas do jardim. "Papai", balbuciou Sofia ao vê-lo, uma das poucas palavras que havia dominado junto com mamãe e água. O som daquela palavra ainda tinha o poder de derreter completamente o coração de Gustavo. "Você sabe que dia é hoje?", perguntou Isabela enquanto Gustavo se sentava no chão ao lado de sua filha. "O dia mais importante da minha vida", respondeu ele sem hesitar. "O dia em que recuperei o que mais importa no mundo." "Tenho algo para você", disse Isabela, retirando um pequeno álbum de fotos de sua bolsa. "É um presente de aniversário pouco convencional." Gustavo abriu o álbum e encontrou fotografias que documentavam o primeiro ano de vida de Sofia, que ele havia perdido, mas também imagens dos últimos 12 meses que haviam vivido juntos. Fotos de Sofia dormindo em seus braços, dos três passeando pelo Ibirapuera, de Gustavo ensinando Sofia a tocar as teclas de seu piano, de Isabela lendo histórias para ela. "É a história da nossa família", explicou Isabela suavemente. "O ano que perdemos e o ano que ganhamos." Na última página do álbum havia uma fotografia tirada apenas na semana anterior por Dona Carmelita, sem que eles percebessem. Os três estavam no sofá. Gustavo com Sofia em seu colo, mostrando um livro de figuras, e Isabela recostada em seu ombro, todos sorrindo. Era uma imagem de normalidade absoluta, de uma família que havia encontrado seu equilíbrio depois de anos de busca. "Isabela", disse Gustavo, fechando o álbum e pegando sua mão, "tem algo que eu quero te perguntar." Ela olhou para ele com curiosidade, misturada com uma pitada de nervosismo. "Não é um pedido de casamento", esclareceu ele rapidamente, percebendo sua expressão. "Ainda não, mas eu quero te perguntar se você gostaria que fôssemos oficialmente uma família. Não só para Sofia, mas para nós. Se você gostaria de se mudar do quarto de hóspedes para o nosso quarto." Isabela considerou a pergunta cuidadosamente, observando Sofia, que havia conseguido ficar de pé sozinha pela primeira vez e caminhava cambaleando em direção a eles com uma expressão de pura concentração e determinação. "Sim", respondeu. Finalmente, sua voz carregada de uma certeza tranquila. "Eu estou pronta para isso. Nós estamos prontos para isso." Sofia chegou até onde estavam seus pais e se deixou cair entre eles com uma risada musical que encheu o ar matutino. Gustavo e Isabela a cercaram com seus braços, criando um círculo perfeito de amor e proteção. Enquanto o sol nascia sobre São Paulo, projetando sombras douradas sobre a varanda onde uma família havia renascido das cinzas de erros passados, os três sabiam que estavam escrevendo o início de uma nova história. Uma história construída sobre fundamentos de honestidade, perdão e a sabedoria, que só vem de ter perdido algo precioso e ter lutado para recuperá-lo. Sofia, alheia à profundidade do momento, mas consciente do amor que a cercava, bateu palmas com suas pequenas mãos, como se estivesse celebrando não apenas seus primeiros passos físicos, mas também os primeiros passos de sua família rumo a um futuro cheio de possibilidades infinitas. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para